assombrado por pessoas vivas. O pesadelo inicia quando você acorda. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, em 1944, em meio ao auge da Segunda Guerra Mundial, escreve uma frase de impacto em sua peça Entre Quatro Paredes, que em francês é Huis Clos. Ele dizia afirmativamente que o inferno são os outros. O que ele quis dizer com isso? Claro que ele estava em meio a uma guerra, sua nação sendo invadida miseravelmente. Não havia reação popular, nem teria humanamente como, até pelo poder bélico desses mercenários. Porque ele percebeu que o povo em si ele é pacífico. Ele tem seus defeitos diplomáticos, comportamentais, mas nada demais, salvo em um levante ou revolução, uma guerra civil. Mas ele percebeu que há um poder acima do povo, que parece que se diverte em rebaixar ainda mais o povo submisso, escravizá-lo, torturá-lo. Isso faz sentido, mas há algo paranormal dentro disso. Primeiramente, devemos lembrar que tudo que hoje a gente chama de morto esteve vivo. Qualquer ambiente que a gente acusa como mal assombrado, pesado, tóxico, veio de presenças tóxicas vivas. Aquele sujeito que já não tem mais um corpo, carnal, ele só está assombrando aquele local sem se afastar dele mesmo no pós-morte ou no pós-vida, porque ele já esteve vivo ali. Ele está cobrando a energia que ele gastou ali em vida. Agora só quebrados, mas não deixa ainda de ser energia. Então o que a gente quer chegar é o seguinte, no seguinte ponto de vista. Quando alguém vem a você, ele pode ser um oportunista, usando do seu livre-arbítrio, mal intencionado, ou ele pode ser um agente de karma. Nem sempre o segundo é a realidade que está acontecendo, porque a pessoa ela tem a liberdade. A primeira lei do universo é o livre-arbítrio. Depois do primeiro elétron que se moveu por conta, desestabilizando o vácuo quântico, o universo virgem, uterino, tudo é possível. Está todo mundo por si. Mas percebam, quando alguém te incomoda, ele está te incomodando vivo, se movendo. E mesmo aquele que está lá do outro lado, que a gente, pelo sistema de crenças, tem muita misticismo dentro, ele também se movendo, ele ainda está vivo. É energia em movimento. Mas vamos parar por aqui, coisas que a gente não percebe. A gente pensa que a assombração é só uma coisa do além. Não, está bem próximo. Pessoas que fazem questão mesmo de exercer a sua mão pesada da incomodação, de criar atrito mesmo. Por exemplo, aquele vizinho barulhento, aquele brigão ébrio, que se envolve e contrai família com mulheres vítimas. Essas pessoas estão fazendo o que elas querem.
Elas só não estão obedecendo à sua vontade. Por elas serem elas mesmas, elas criam incômodo. São ditas como tóxicas, porque suas toxinas internas contagiam o ambiente e aqueles que não querem participar. Por exemplo, quando você ouve um som alto, ou as batidas de uma reforma, de uma construção, você está participando de uma festa ou de uma construção que não é sua. E isso se vê em toda parte, nos centros urbanos, nos bairros, até mesmo hoje no meio do campo, quando a passarinhada, 4 horas da manhã, já pensa que o sol clareou, picando, o seu telhado. O cão que acredita que está ouvindo alguma coisa ao longe. Realmente está, mas não é nada que poderia ser tão pessoal a ele reagir. Então tudo está reagindo à sua volta e vai depender de você como você vai lidar com isso. Por exemplo, durante a noite a gente parece perder os sentidos da audição, da visão, do tato, da gustação. Por que isso? Se o corpo ainda continua com os sentidos, porque amanhã pela manhã você vai tê-los em pleno funcionamento de novo, porque quando você dorme uma dor passa, se você conseguir dormir com uma dor dentária, uma dor estomacal, dor de parto, que é bem difícil, ou com uma preocupação, se você concebe o sono, você percebe que do outro lado, a única coisa que pode acontecer relacionada ao seu problema diário é a reflexão disso. Se você fura o âmbito do sonho, que é uma película realmente, é uma egrégora. Eu queria falar sobre a egrégora. O que são famílias? O que são problemas? São egrégoras. Tanto a prova disso, que cada família acredita cegamente que os seus problemas são os maiores problemas do universo. Cada família se acha única. Por isso que a gente sempre olha com maus olhos os filhos dos outros, a atitude dos outros, porque a nossa bolha parece estar sempre protegida pela nossa própria convicção pseudo-racional, porque é impossível uma pessoa consciente achar que está sempre certa. Até um das primeiras que combina com o segundo título, o pesadelo começa quando você desperta, podemos pegar no duplo sentido disso, o espiritual, de quando você desperta, aí que você se enxerga, aí que os defeitos vêm à tona, aí que a sombra aparece, porque não há como a luz existir sem ter um fundo escuro. Senão, ela simplesmente é tragada pelo próprio fato de ser luz. Tanta luz que cega. Vai dar na mesma. Escuridão igual. Mas se você perceber, em toda parte você está sendo assediado por pessoas vivas. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí que entra a diplomacia, a reforma íntima, a moral e a etiqueta, a pequena ética, que é você ter o poder de relevar e entender que o outro é você lá fora. Quando você acorda, abre os olhos aqui, os problemas começam. São os problemas que depois você vai recorrer, você vai levar a figurinha para ser revelada, a fotografia, lá para o seu sonho, que era para ser reparador e ser uma fuga. Por quê? Porque as horas de sonho, como as horas em que você morre, que você desencarnou, são um puro estado meditativo. Perceba a mecânica das duas coisas. Você já era para ter certeza absoluta, assinar embaixo o fato de que você
Desconecta do seu cérebro, do seu corpo, os sentidos, e você continua sentindo, enxergando, ouvindo fora do corpo. E você sabe que não é o seu corpo ali, não é a sua personalidade civil. Muitas vezes você nem lembra seu nome para dizer lá do outro lado. De tão inconsciente que se está e de tão desapegado que se está da carne, dependendo dos casos. Então, você está aqui com um problema, possa que você essa noite sonhe que está lá, né, amparando, curando. Já aconteceu comigo. De estar doente no corpo e eu me ver totalmente saudável, muito bem, obrigado, ajudando aqueles que eu conheço. Mas muitos daqueles lá, aquelas figuras que estão lá, podem ser plasmadas dos seus dia a dia, mal assimilados, ou também, né, pessoas anônimas que estão percebendo a sua vibração, a sua frequência, a sua sintonia, e vêm ou para ligar laços amistosos para que trabalhem em conjunto, ou aqueles, por justamente você estar num estado disruptivo, você encontra com esses. Se você está num nívelzinho um pouquinho acima, você consegue amparar. Enquanto aqui, talvez você não ajuda ninguém, absolutamente ninguém, nem moedinha no semáforo. Você vê com maus olhos. Então você já era para notar essas trocas, esses contrastes, de que são realidades palpáveis, que você não precisa de crença, não precisa estudar livros pesados de ocultismo ou alguém fazer uma lavagem cerebral, um hipnotismo na sua cabeça para você ter alguma crença, né, ter alguma convicção espiritual. E partindo do fato, né, que todo ser vivo tem um espírito e uma alma, então é equivocado, é até infantil atribuir qualquer tipo de influência, né, para bem ou para mal, com o espiritual, porque qualquer um ser vivo, qualquer pessoa respirando sobre a terra, como você também, possui um espírito. Então são espíritos encarnados assediando uns aos outros o tempo todo. Pense nisso que a coisa vai ficar muito menos fantasmagórica, assustadora e mística. Devemos desmistificar. E desmistificando, nós furamos o sonho, paramos de sonhar e enxergamos de fato a realidade. O choque da verdade. Paz e verencial a todos.